Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu continuo a falar sobre a segunda fase do modernismo brasileiro na poesia, a poesia de 30. Falo hoje sobre o poeta Vinícius de Moraes, esse poeta que começa a sua produção em 1930 e lança sua primeira obra, O Caminho para a Distância, em 1933. Nesse momento, o autor ainda preserva características do simbolismo. São temas presentes nessa primeira fase da produção de Vinícius de Moraes: a religiosidade, a angústia causada pela oscilação entre o espírito e a matéria. Vinícius de Moraes tem em sua produção gêneros diversos. Assim, ele produziu músicas, ele é tão importante para a poesia, para a literatura brasileira, quanto para a música brasileira. E ele produz poesias, ele produz texto em prosa, peça teatral. Então, Vinícius é um dos grandes nomes da poesia de 30, e ele é conhecido não só como poeta, mas também como compositor. Ele é um dos grandes nomes da música brasileira, como eu já falei. Esse autor, nesse primeiro momento, nessa primeira fase, já que a produção de Vinícius é dividida em duas fases, então nessa primeira fase nós temos poemas em tom religioso, sublime, transcendental, como vocês podem observar no poema Purificação, que eu vou ler agora. Senhor, logo que eu vi a natureza, as lágrimas secaram. Os meus olhos pousados na contemplação viveram um milagre de luz que explodia no céu. Eu caminhei, Senhor, com as mãos espalmadas, eu caminhei para a massa de seiva. Eu, Senhor, pobre massa sem seiva, eu caminhei, nem sentir a derrota tremenda do que era mal em mim. A luz cresceu, cresceu interiormente e toda me envolveu. A ti, Senhor, gritei que estava puro, e na natureza ouvi a tua voz. Pássaros cantavam no céu. Eu olhei para o céu e cantei e cantei. Senti a alegria da vida que vivia nas flores pequenas. Senti a beleza da vida que morava na luz e morava no céu. E cantei e cantei. A minha voz subiu até ti, Senhor, e tu me deste a paz. Eu te peço, Senhor, guarda meu coração no teu coração, que ele é puro e simples. Guarda minha alma na tua alma, que ela é bela, Senhor. Guarda o meu espírito no teu espírito, porque ele é a minha luz e porque só a ti ele exalta e ama. Vejam que neste poema, que faz parte dessa primeira fase da poesia religiosa, sublime, de Vinícius de Moraes, ele se dirige diretamente ao Senhor em tom de súplica, e ele pede a proteção divina, como está bem claro nos últimos versos, né? Ele diz: guarda o meu espírito no teu espírito, porque ele é a minha luz e porque só a ti ele exalta e ama. Então está bem clara essa postura religiosa neste poema Purificação, que é um dos poemas que faz parte aí dessa primeira fase da produção de Vinícius de Moraes. Já na segunda fase da produção de Vinícius, há a passagem do metafísico para o físico, do transcendental para o material, do sublime para o cotidiano. Então, o autor nos mostra, no segundo momento da sua produção, a preferência pela temática social, pelo cotidiano, pelo relacionamento amoroso. Ele nos apresenta o amor de forma contraditória e, nesse sentido, ele nos lembra o poeta Camões, tanto pela preferência pelo soneto, como pela forma paradoxal com que ele nos apresenta o amor em muitos de seus poemas. Como no poema Soneto de Amor Maior, que ele começa nos apresentando o relacionamento amoroso de forma contraditória. Maior amor nem mais estranho existe que o meu que não sossega a coisa amada, e se a sente alegre, fica triste, e se a vê descontente, dá risada. Percebam que aqui o sujeito lírico ele fica feliz quando vê a pessoa amada descontente, quando a vê infeliz. Então é comum nessa segunda fase Vinícius de Moraes falar sobre o amor de forma intensa, mas também falar de forma contraditória.
Ele fala também nessa segunda fase da beleza da mulher, ele descreve a mulher de forma mais sensual, ele deixa de lado aquele tom da primeira fase, de mostrar a mulher em um tom mais sublime, mais pura. Ele deixa isso de lado e passa a abordar a mulher de forma mesmo bem sensual e até em algumas vezes de forma erótica. Para falar sobre a temática social, eu escolhi o poema O Operário em Construção, mas há vários poemas de Vinícius que falam sobre a temática social, como o bem conhecido A Rosa de Hiroshima. Temos também ainda o poema Balada dos Mortos nos Campos de Concentração, que é um poema belíssimo e fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu vou ler alguns versos do poema O Operário em Construção. Por ser um poema longo, eu não vou ler todas as estrofes do poema. O poeta nos apresenta o operário através de uma metáfora, e desde os primeiros versos percebemos que o operário ele não tem consciência do seu valor, ele não tem consciência da importância do seu trabalho. Ele nos apresenta o operário pela metáfora aqui, pássaro sem asas, né? Era ele que erguia casas onde antes só havia chão, como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. E chega um momento no poema, esse poema nos apresenta os passos, nos apresenta as transformações pelas quais o operário passa. Chega um momento em que ele passa a ter consciência do seu valor. O operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. E quando ele tem consciência da importância do seu trabalho, ele passa a influenciar outros operários a também ter consciência da importância do que eles fazem. Isso torna-se algo perigoso para ele. E um fato novo se viu, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. Então, a partir do momento que ele passou a influenciar os outros operários, a falar da importância de seu trabalho, a alertá-los para a questão da desigualdade, ele colocou a vida dele em perigo. Nessa estrofe aqui, vamos perceber de forma bem clara a desigualdade que há entre o patrão e o operário, a situação de exploração em que vive este operário. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o uísque do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E essa estrofe aqui nos apresenta essa questão da desigualdade que há, né? O patrão e o operário, que representam duas classes sociais. Para continuar ainda o poema, tem um momento aqui em que o operário é espancado. O operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Percebemos que aqui, apesar de ter sido espancado, ele não cedeu à situação de violência, ele não cedeu, ele continuou dizendo não. E há um momento desse poema, em que o operário ele é desafiado a abandonar sua ética em troca de favores. Isso nos remete à epígrafe, né? Na epígrafe é citado aqui a passagem de Lucas, em que Jesus foi tentado também. Assim o operário também foi tentado, porque aqui foram oferecidos vários favores. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. O que o fazia dizer não?
e ele abandonou a sua ética em troca de favores? Não. E lá nos versos finais percebemos isso, que o autor encerra esse poema de forma bem bonita, nos falando daqui da segurança e como é importante o ser humano tomar consciência que ele está sempre em construção e nunca um ser pronto, e nunca um ser construído. Os seus irmãos que morreram, por outros que viverão, uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido, razão, porém, que fizera em um operário construído o operário em construção. Então, nesse trecho, ele lembra dos irmãos, ele mostra a questão da solidariedade que deve haver entre os homens, e ele tem consciência de que ele é um ser em construção e nunca um ser construído. Então, esse poema é bem longo, eu li apenas alguns versos com a intenção de falar sobre essa preocupação social que há na segunda fase da produção de Vinícius de Moraes. Não deixem de assistir aos outros vídeos aqui do canal.